Pelas fotos que você está me mandando, Ana, dá para perceber que esse passeio vai render muito para sua pesquisa. Eu estou gostando muito de fazer esse trabalho de campo. As formas da natureza estão me ensinando muitas coisas. Ana, a natureza é muito sábia. As suas cores e formas, além de serem muito bonitas, são bastante funcionais. Olha só essas orquídeas. Elas se parecem muito com o inseto, né? É o que nós chamamos de mimetismo. Pela semelhança com a fêmea de uma espécie de inseto, essas flores atraem os insetos machos que acabam ajudando na polinização. Nossa, deve ter bastante orquídea em forma de abelha por aqui, já que a abelha é o que não falta também. Por falar nisso, olha que foto legal eu tirei hoje de manhã. Eu consigo ver um formato hexagonal nas células dos favos. Por que será que elas têm justo esse formato? A primeira coisa que a gente deve notar é que os hexágonos formados pelas células são regulares, ou seja, todos os lados e ângulos são iguais. Um dado importante sobre figuras regulares como essa é que, comparadas a outros polígonos não regulares, com o mesmo perímetro e o mesmo número de lados, elas sempre terão a maior área. O perímetro é a soma de todos os lados da figura, certo? Então isso quer dizer que de todos os triângulos com perímetro de 30 centímetros, o triângulo equilátero com 10 centímetros em cada lado é o que tem a maior área? É isso aí. Agora, entre os polígonos regulares de mesmo perímetro, a gente vai perceber que o que tem maior área é sempre aquele com o maior número de lados. Vamos comparar um triângulo equilátero com 10 centímetros de lado e um hexágono regular com 5 centímetros de lado. Somando os lados de cada figura, dá para ver que elas têm o mesmo perímetro, 30 centímetros. Só que a área do hexágono é maior que a do triângulo. Agora, fixando a área das figuras, ou seja, escolhendo figuras de mesma área, o menor perímetro será sempre o do polígono regular que tiver o maior número de lados. Então quer dizer que se as abelhas fizessem favos triangulares, por exemplo, elas gastariam uma quantidade maior de cera? Isso mesmo. Mas então por que é que elas não fazem logo os favos com 8, 10, 12 lados? Bom, quando a gente observa bem os favos, consegue ver que todas as células hexagonais se encaixam perfeitamente. Esse encaixe perfeito, sem espaços ou sobreposições, que permite que cada lado seja comum para duas figuras, forma o que a gente chama de ladrilhamento ou mosaicos regulares do plano. Nem todos os polígonos regulares permitem o ladrilhamento. Na verdade, ele só acontece com 3 tipos de polígonos regulares idênticos: os triângulos equiláteros, os quadrados e os hexágonos regulares. Então, no caso das abelhas, entre as 3 possibilidades, o formato hexagonal é justamente o que permite o menor gasto de cera na construção dos favos. Mas quando as figuras não são regulares, pode existir ladrilhamento? Pode sim, Ana. As rachaduras no solo, por exemplo, formam um ladrilhamento com polígonos não regulares. Puxa, eu nem imaginava que havia relações matemáticas tão complexas na natureza. Bom, a gente pode ver relações matemáticas em muitas dessas fotos que você mandou. Olha só essa borboleta. Imagine uma reta que passe bem no meio dela, dividindo-a em 2 partes. Uma parte pode se sobrepor à outra quase perfeitamente. Isso é o que se chama simetria bilateral ou simetria axial, certo? Certo. Falando em simetria, também podemos lembrar da estrela do mar, que apresenta outro tipo de simetria, a chamada radial ou rotacional. Ela é percebida pela rotação em torno de um eixo vertical imaginário, que passa pelo centro da estrela do mar. Mas existe um outro tipo de relação matemática bastante comum na natureza, as espirais. Essa cobra enrolada representa um tipo de estrutura espiral em que a distância entre as camadas é praticamente constante. Já nas pinhas, no miolo do girassol e mesmo no caramujo,
a gente observa uma espiral sem a característica da distância constante entre as camadas. Observando bem essas figuras, a gente pode dizer que a distância entre as camadas cresce exponencialmente. Perfeito. Quer dizer, esse crescimento obedece a uma progressão geométrica, porque a distância entre duas das voltas da espiral vai ser sempre a distância entre as duas voltas anteriores multiplicada por uma razão constante e maior que 1. Olha só essas flores. Algumas orquídeas têm 3 pétalas. A rosa silvestre tem 5. Algumas flores de áster têm 8 pétalas. E o cravo de defunto com 13 pétalas. Isso te lembra alguma coisa? Não. O que poderia me lembrar? Normalmente, o número de pétalas das flores é um número da sequência de Fibonacci, que é uma sequência onde os 2 primeiros termos são 1. E a partir do terceiro, cada termo é a soma dos 2 anteriores. Puxa, Arthur, a natureza é tão rica em detalhes, cada um tão complexo que mal dá para acreditar. E o mais incrível é que as formas e tamanhos que existem na natureza quase sempre estão associados a processos de otimização. Nada é à toa. Bom, vou deixar você continuar o seu passeio. Me mande mais descobertas e a gente vai conversando. Tchau, tchau. Obrigada, Arthur. Vou ficar de olhos bem abertos. Tchau!